Olá, boa noite, vamos chegando, gente. Como estão? Paulinha, tudo bom, Paulinha? Braulino, seja bem-vindo, Braulino. Bacana, Denise. Vamos chegando, gente, vamos chegando. Boa noite, tudo jóia? Que bom ter vocês aqui, que bacana. Vamos começar uma live bem legal. Tem bastante conteúdo para a gente discutir hoje. Tenho certeza que vai agregar bastante na vida de você. Seja bem-vindo, Alexandre. Vamos chegando, gente. É uma honra estar aqui com vocês. Um dia atípico. Seja bem-vinda, IBG Giza. Giza, seja bem-vinda. Braulino, seja bem-vindo. Boa noite. Um dia atípico, um dia diferente, né? Vínhamos aí de uma certa... Estávamos, né, numa certa evolução e agora teremos uma mudança de governo. Então, o objetivo de hoje é muito claro. Eu vou falar um pouquinho sobre oportunidades, sobre ameaças, no ponto de vista de um consultor empresarial que ajuda você a ter os melhores resultados no teu negócio. Então vamos chegando. Grande Fábio, como está, meu amigo? Saudade de você. Muito bom ter você aqui. Muito bacana, gente. Show de bola. Olha só, pessoal. O meu objetivo aqui é ser o mais lúcido possível. Não tenho por objetivo aqui fazer nenhum comentário nesse momento de posicionamento político. Quem já viu, quem está, né, me seguindo no Instagram, sabe que no meu Instagram eu dei o meu posicionamento, mas há uma grande diferença entre você se posicionar e você fazer militância de partido. Eu não sou um militante, apego zero, zero apego. Eu quero realmente ter uma vida melhor, mais digna para minha filha, para minha família, e eu tenho certeza que você quer isso também. Então, né, que nós não nos apegamos a uma pessoa, a um político em si, mas que nós sejamos mais estratégicos. E o empreendedor, ele precisa ser estratégico. É importante tomar as decisões certas. E quando eu falo de tomar a decisão certa, é que no momento da decisão é preciso deixar a emoção de lado. Claro que a emoção é extremamente importante, ela nos acompanha, mas decisões precisam ter uma visão racional, porque na sua empresa são vidas que estão ali. E isso é extremamente importante. Então, gente, eu quero deixar de lado aqui o posicionamento político nesse momento, até porque não tem mais validade nenhuma. As eleições já acabaram. Então, como já passou das eleições, não é momento da gente se posicionar agora. Então, independente do partido que você votou, se você votou para o Bolsonaro, como eu já comentei aqui, eu deixei claro o meu posicionamento, né? Eu votei, tenho um viés de direita, mas nesse momento não é isso, e principalmente porque não tem validade nenhuma. Mas eu percebo uma coisa: grandes empreendedores fazem sucesso em qualquer gestão diferente pública, né? Ou seja, qualquer momento, em qualquer gestão, grandes empreendedores, não importa qual é o partido político, qual é a gestão que está assumindo lá, ele tem resultados, ele consegue ter resultados, por uma diferença muito grande de algumas pessoas. Enquanto algumas pessoas ficam esperando que o sucesso venha, o empreendedor, a primeira coisa que ele faz, um bom empreendedor, um empreendedor de verdade, é saber jogar o jogo. E o jogo mudou. Eu fiz uma enquete aqui para vocês, nos meus stories, perguntando como é que foram os teus resultados nos últimos 4 anos. Eu até quero, deixa um comentário aqui, como é que foi o seu resultado nos últimos 4 anos? Nesses últimos 4 anos, os teus resultados foram positivos, foram negativos? Como é que você foi? Pode deixar aí no comentário, Alexandre, Alex. Pô, seja bem-vindo, Alex. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo jóia? Karina. Ó, o pessoal da Lanutri, Anderson, a Raquel tá aí também. Fabão, quando vem pra cá, em breve, em breve.
Vamos lá, se tiver de novo aquele peixinho na brasa, aquele peixinho maravilhoso lá, quem sabe a gente volta, né? Brincadeira. Clóvis, olha aí, ó. Paulinha, crescimento contínuo, né? Teve um crescimento, veio de um crescimento. Theo, seja bem-vindo, Theo. Então, na minha enquete, a maioria colocou que nos últimos 4 anos cresceu. Independente, tivemos uma pandemia e mesmo assim teve um crescimento. E agora, tiveram algumas pessoas, sim, que também colocaram lá que não cresceram, que tiveram um desempenho péssimo. Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Para você que falou que teve um crescimento nos últimos 4 anos, a tendência é que você continue crescendo. Para você que comentou que não teve um crescimento nos últimos 4 anos, a mudança de governo não vai melhorar a sua situação. Desculpa a minha sinceridade, mas eu vou ser franco com você. O que fez você crescer ou não crescer está muito mais relacionado com a forma com que você assumiu a gestão do teu negócio do que com o governo. E é por isso que eu quero começar aqui falando de uma forma extremamente racional. Não quero vir aqui falar de partido, não quero vir falar o que vai acontecer daqui para frente. Nós vamos falar de ameaças, nós vamos falar de oportunidades, mas eu quero mostrar, eu como consultor estratégico, que eu trabalho nas empresas, existe uma ferramenta que eu acredito que quase todo mundo que está aqui conhece essa ferramenta. Essa ferramenta se chama análise SWOT. O que é uma análise SWOT? É uma análise dos pontos externos e internos. Quando nós fazemos uma análise para ter o crescimento, a gente precisa olhar o que faz parte da minha competência e o que eu não tenho interferência porque vem de fora. E essa análise SWOT, ela analisa pontos fortes e fracos, ou seja, os positivos e os negativos internos, as oportunidades e ameaças, ou seja, os positivos e negativos externos. Só que existe uma coisa que pouca gente fala, que nessa análise, os pontos externos, eles têm uma influência muito menor do que os pontos internos. Alguém aqui, eu acredito que a grande maioria já ouviu falar de um diagrama de Pareto, né? Que fala de 20-80. E na análise SWOT também faz sentido. 20% da interferência no teu negócio vem da análise externa. 80% é interferência interna. Ou seja, 80% do teu sucesso está relacionado ao como você reage ao que vem de fora e não sobre o que vem de fora. 20% apenas tem uma interferência externa. É claro que muita gente teve dificuldade durante a pandemia, porque a pandemia, imagina, né? Vem uma pandemia e manda você fechar o teu estabelecimento durante 3 meses, não tem competência que resolva isso, tem que fechar as portas. No entanto, muita gente que mesmo fechando as portas durante os seus, vamos colocar um mês aí, um mesinho aí fechado durante a pandemia, ou 1 mês, ou até 2 meses, mesmo assim teve muita gente que conseguiu se recuperar rapidamente. Como eu trabalho há muitos anos com alimentação, eu foco muito, né, sempre tive muito trabalho voltado para restaurantes, padarias, confeitarias, supermercados. Eu vi muitos, né, que tiveram, restaurantes principalmente, tiveram que fechar as portas durante o início do Covid. E logo depois se reinventaram, alguns focaram bastante no delivery, né? Alguns também tiveram estratégia de drive-thru, outros tiveram que reinventar o cardápio e cresceram mesmo assim. Por quê? 20% do sucesso do teu negócio se dá por questões externas. 80% por questões internas. Ou seja, o como você reage.
E o meu objetivo aqui é mostrar as questões externas e ajudar você a refazer a tua estratégia sobre o que eu vou fazer com isso. E o que eu fiz? Eu fiz o meu dever de casa. Eu fui dar uma olhadinha, né? Foram várias formas, várias coisas que eu analisei, mas dentre elas eu li todo o plano do governo, das 121 tópicos colocados no plano de governo do PT, tá? Se você entrar lá, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, ó, divulgacontas.tse.jus.br, e você pode entrar lá, você vai olhar o plano de governo tanto do Bolsonaro quanto do Lula. E aqui tem uma pauta com 120 tópicos. É claro que eu não vou ler os 120 tópicos aqui para você. Eu vou pegar os principais que estão relacionados a nós, empreendedores, né? Então, o que para nós são muito importantes. E mais uma vez, eu vou ler o que está ali, né? E não vou, em nenhum momento, vou interferir aqui como a minha opinião. Eu vou só colocar para vocês o que eu enxerguei. E aqui é claro que em época de campanha se coloca de uma forma muito mais bonitinha, muito mais legalzinha. E mesmo assim, eu confesso que é um plano muito confuso, que não tem uma coisa muito clara, até porque a gente sabe como é que funciona a política, essa coisa do toma lá da cá, essa coisa do negociar cargos, não sabe o que vai ser no futuro. Então, de certa forma, tem muita coisa que está aqui que foi muito mais para mostrar do que para fazer. A gente sabe disso. Só que eu vou pegar aqueles pontos que eu achei mais importantes e interessantes. Além disso, também vou trazer alguns pontos que, mesmo não estando aqui, foram declarados pelo Lula. Como, por exemplo, não está aqui, não está escrito no plano de governo que ele vai regular a imprensa. Mas ele falou claramente que ele vai regular a imprensa. Então, tiverem questões que ele falou aqui, que ele comentou, que a gente sabe que mesmo que não estão no plano de governo. E tem algumas coisas que estão no plano de governo que eu também não sabia que estão aqui. Então, vamos lá, vamos trazer alguns pontos que eu anotei aqui para vocês. Primeiro, como é que tá aí, galera? Estão me ouvindo? Pouca gente está falando aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Raquel, boa noite, concordo, mas se não tiver interferência do governo, não entendi o que ela quis dizer. Claro que o governo sempre vai interferir e tem alguns pontos, no entanto, como eu falei, é 20% que vai mudar o teu negócio. Se você é um grande empreendedor, se você sabe para onde você vai olhar o que está acontecendo e vai ajustar. Vai ajustar a tua estratégia de acordo com o que está acontecendo. Esse é o objetivo. Então vamos lá, vamos ler. Eu vou ler então o que eu vi na proposta aqui, tá? Muito importante, antes mesmo de eu comentar. Gente, isso aqui não é uma previsão. Eu não estou dizendo vai acontecer isso, tá? Tudo pode mudar. Eu não sou um cientista político, então eu não estou aqui para analisar no ponto de vista político. Eu estou aqui para olhar o que está na proposta, dizer também o que eu acredito que você pode fazer de acordo com o que está aqui. Se vai acontecer ou não vai acontecer, não tem como a gente saber. Mas pode se tornar uma ameaça, como pode se tornar uma oportunidade. A primeira questão aqui que ele coloca, né, que está lá, nítido, é que ele fala sobre os impostos, aquilo que a gente sabe que é uma pauta de esquerda mesmo, de cobrar, taxar mais os mais ricos e isentar os mais pobres. A única coisa que a gente não sabe é qual é a renda que eles declaram como mais ricos e como mais pobres. Se a gente pegar 5% da população, os 5% mais ricos são pessoas que ganham acima de 10 mil reais. O que eu acredito que deve estar, pelo menos aí a grande parte das pessoas que estão aqui, né, provavelmente estão nessa faixa aí. Então, né, pode ser sim que haja um aumento do imposto. O que a gente percebeu no governo Bolsonaro é que houve, né, já houve uma redução de impostos em algumas questões, como combustíveis,
E também a gente percebe o seguinte, né? Estava na proposta do governo do Bolsonaro, estava em redução de impostos para aumentar a arrecadação através de um imposto mínimo. Aqui a gente percebe diferente, a gente percebe um aumento de arrecadação. Só a gente não sabe exatamente que tipo de imposto, aonde vai. Eu vou colocar depois algumas coisas que eu percebi aqui. A outra é a revisão das leis trabalhistas, aonde ele sinaliza o termo dando proteção social ao trabalhador. Então, provavelmente, ele vai rever aquela reforma trabalhista que foi feita na época do Temer e provavelmente vai voltar algumas questões. Eu percebi aqui, ele falou muito de fortalecimento de sindicatos, então provavelmente a gente vê aí pela frente o fortalecimento, novamente a intervenção dos sindicatos dentro das empresas, coisas que já estavam, né, reduzindo. Então, uma nova reforma trabalhista, onde tem a proteção social, com intervenção maior de sindicatos, deu para entender o que está aqui, né? Falou também do ajuste do salário mínimo, isso é uma questão, tanto ele quanto o Bolsonaro comentaram também, ajuste do salário mínimo, aumento do salário. Isso é uma questão natural, é normal que aconteça. A única coisa é que o que a gente tem que perceber aqui? Se vai aumentar a minha folha de pagamento, eu preciso vender mais para poder ter a mesma lucratividade. Concorda comigo? Como eu trabalhei muitos anos com padaria, na panificação existia, o Jefferson colocou isso, pode ser complicado. Sim, pode ser uma ameaça, viu, Jefferson? São coisas que só que a gente tem que olhar isso aí. Tá aqui, tá na pauta, tá? Como eu trabalhei muitos anos com padaria, eu me lembro que na época que o salário estava em torno de R$600, a média de faturamento por funcionário de padaria era R$6.000. Quando o salário chegou próximo a R$1.000, eu me lembro que a média era em torno de R$10.000 de faturamento por funcionário. Hoje está 1.200. A média de faturamento por funcionário na padaria está em torno de R$12.000. Então a gente percebe que em panificação, o funcionário de padaria ele tem que vender pelo menos 10 vezes o seu salário. Claro que depende muito do setor. Tem setores que tem que vender 20 vezes o salário. Tem setores que até chega a 30 vezes o salário. Mas o empresário ele precisa ter esse cálculo na ponta da língua. Ele tem que saber qual é o retorno sobre o salário que a minha empresa tem que ter. Qual é o faturamento, o meu faturamento total, dividido pelo número de colaboradores e o quanto que eu devo ter, né, de faturamento em relação ao salário médio da minha empresa. Se o salário médio da minha empresa é tanto, eu preciso faturar tanto. Então, quando a gente fala do salário mínimo, é algo natural. A única coisa que a gente tem que perceber é que o aumento repentino do salário mínimo pode gerar uma inflação. E tudo isso a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Isenção do imposto de renda para até R$5.000. Pessoas que ganham até R$5.000 serão isentos de salário de imposto de renda. Tá na pauta. Na pauta também fala, isso aqui é importante, ó. A gente vai falar depois sobre isso, tá? Crédito facilitado ao consumidor e menos burocracia. Lembra do governo, né, dos primeiros anos, primeiro mandato, né, do Lula, provavelmente ele vai repetir essa estratégia. Eu acho que foi até no segundo mandato do Lula, né, a estratégia de isenção da linha branca, isenção do imposto do IPI sobre os automóveis, crédito pré-aprovado para compra de automóvel. Então a gente vê, sim, um futuro voltado para o consumismo, onde vai liberar crédito com menos burocracia, crédito pré-aprovado, o que num ponto parece ser interessante porque estimula o consumo. Então quem está ali para vender e percebe que o povão vai estar com dinheiro na mão para comprar, vai ser muito bom. Qual é o risco? O risco é que muita gente vai se endividar porque não existe educação financeira no país. A gente sabe disso, porque a gente já conhece essa história. Então, no longo prazo, isso pode ser complicado, mas nós também temos uma grande oportunidade aí de aumento do consumismo. Então,
E é uma questão que nós temos que perceber. Eu acho que muita gente diz assim, ah, será que o Brasil vai virar Venezuela? Vamos ser francos, gente, vamos ser francos. Né? Olhando a bancada hoje do Legislativo, o Brasil virar uma Venezuela é muito difícil isso acontecer. O que a gente pode perceber é que pode acontecer, se o Bolsonaro não tivesse entrado em 2018, nós teríamos um Brasil emparelhado pela esquerda por mais de 30 anos, né? E aí sim, pode ser que nós estaríamos no caminho da Argentina, próximo à Argentina ou à Venezuela, mas nós temos que entender que o Brasil tem uma extensão de terra infinitamente maior, uma diversidade muito maior. Então, eu acredito que agora, nesse primeiro mandato, vai ser um mandato muito voltado para ele reduzir a rejeição, aumentar a sua popularidade, para tentar se reeleger em 2026. Eu acredito que isso vai acontecer. Então, para isso acontecer, a maior estratégia dele é a tal da, entre aspas, picanha, é o aumento do consumo. Então, isso pode acontecer sim. São poucos os que têm esse conhecimento, não se entregam às fake news. Interessante, o que a gente tem que... Na verdade, nós temos que ter consciência e questionar mais as coisas. É isso que a gente precisa fazer. Então, o Brasil vai virar uma Venezuela? Eu não acredito, não. Mas eu acredito, sim, que a esquerda, entrando com força, vai mexer os pauzinhos quanto aos relacionamentos você sabe, essa questão de relações internacionais vai aumentar muito, vai ter uma força muito maior e vai ter um trabalho muito grande para ganhar popularidade, para poder se reeleger em 2026. Só que nessa história, a curto prazo, existe sim uma possibilidade de aumento de faturamento das empresas, porque se alguém vai comprar picanha, tem que ter gente para vender picanha, né? Se alguém vai comprar mais cerveja, vai ter que ter gente para vender cerveja. Então, o empreendedor é aquele que diz, já que vai liberar dinheiro para o povo comprar, eu vou ser o cara que vou vender, não sou o cara que vou comprar mais e gastar mais. E é por isso que, quando há esse assistencialismo, nunca o pobre fica mais rico. É muito difícil isso acontecer, porque o pobre que vai ganhar dinheiro voltado para o consumismo, ele nunca vai juntar esse dinheiro para poder crescer na vida, ele vai consumir no imediato. E o empreendedor, ele acaba ficando mais rico porque é ele que vai vender. Então, normalmente, a diferença social ela não se reduz com esse tipo de ação. Mas você, empreendedor, pode entender que há uma grande oportunidade de aumento de venda. Faz sentido, gente? Pode, se você não concorda comigo, pode discordar. Mas é o que eu estou percebendo aqui. Então, outra questão, crédito facilitado ao consumidor, com menos burocracia, né? Ok, não vou entrar no mérito, né, do Nordeste, não gostaria de entrar nesse aspecto, mas, de certa forma, né, o estímulo ao consumismo acontece. Né? Bom, pauta voltada para a inclusão social está muito forte no plano de governo, muito forte. A pauta voltada para a questão ecológica está muito forte também. Então, a gente vê aqui, né, uma tendência de uma visão que a gente chama do ESG, que, aliás, é um tipo de certificação que ocorre hoje nas grandes empresas, que valoriza o mercado das grandes empresas. O ESG é uma pauta voltada para a questão de ecossistema, o S, né, E de ecossistema, S de social, que é voltado para a inclusão social, e G de governança. Então a gente vê muito essa pauta voltada para a ecologia, para talvez empresas que vêm com soluções verdes, implantações voltadas para a questão ecológica. Pode ser que tenha um incentivo, não sei, mas pode acontecer isso. Pode ser que haja incentivo também para a inclusão social nas empresas, contratação de negros, mulheres, né, ou LGBT. Pode ser que aconteça isso, não sei, mas está aqui, pauta voltada para a inclusão social, pauta voltada para a ecologia. Bom, ali ele fala muito
do retomar o programa Bolsa Família. A gente sabe que tem no governo do Bolsonaro, temos o Auxílio Brasil de R$ 600. Eu não acredito que isso vá reduzir, mas eu acredito que ele possa transformar o Bolsa Família em algo mais voltado para um acesso melhor ao consumo, bens de consumo, talvez a questão mesmo do alimento, redução de impostos. Acredito que pode ser uma pauta, isso, por favor, é só uma especulação, mas pode haver sim uma possibilidade de redução de impostos para alimentos, se isso acontecer, para tornar também mais competitivo, e pode ser uma grande oportunidade para os fornecedores de alimentos, né? Então, pode acontecer. Não vai virar uma Venezuela, mas ficará cada dia mais longe de uma Dinamarca. Eu concordo, Carton, concordo. Acho que a pauta ESG vai ser positiva para nós. Perfeito, Jefferson. Legal, bacana. Bom, investimento, outra coisa que ele colocou aqui, ó, investimento em infraestrutura urbana e comunicações. Tá meio confuso isso, mas eu fico questionando comunicações, infraestrutura. Será que ele quer liberar a internet grátis? Será que a promessa é essa, de internet gratuita ou redução, né, do custo da internet, do acesso? No entanto, a gente sabe que se tem, por um lado, tem um acesso à comunicação, por outro lado, também tem uma redução da liberdade de imprensa. Então, é uma coisa meio que dá aqui e tira lá, né? Então, talvez, por favor, pode ser só uma especulação minha, mas pode ser um acesso maior à internet, mas também para benefício deles, né? Então, isso é muito perigoso. Já tivemos a diminuição dos impostos a alimentos do governo Bolsonaro. Sim, Paulinha, concordo com você, e eu acho que é justamente nisso que o Paulo Guedes comentou, que foi nessa redução de impostos que aumentou a arrecadação, o que eu acho muito positivo, né? Bom, vamos lá. Bom, mas pode acontecer, a diferença é o seguinte, é a intenção, tá? No governo Bolsonaro era para facilitar o empreendedor, no governo do Lula provavelmente é para facilitar o consumidor. Isso a gente tem que ver. Bom, outra coisa que ele colocou que pode ser positiva, tá? Que é crédito facilitado ao MEI. Ou seja, o microempreendedor individual. Pessoal, eu queria colocar uma coisa aqui. Nós temos que ser justos, tá? Então, quando a gente vê lá o Lula dizendo assim, MEI não é emprego, uma coisa é dizer que MEI não é emprego, outra coisa é dizer que o Lula vai acabar com o MEI. Eu não acho que ele vai acabar com o MEI, tá? Não acho. Não acho. Eu acho que o que ele quis dizer é justamente a questão da estatística, ele quis questionar isso, mas eu acho, sim, que pode haver uma facilitação de crédito, o que pode ser positivo para o cara pequenininho para poder crescer, mas também pode ser negativo se o cara não tiver uma boa organização financeira. Qual é o grande problema hoje? Falta de orientação para o pequeno empreendedor. Para o microempreendedor individual, normalmente ele começa a empreender, ele não tem noção nenhuma de negócio. Inclusive, percebam o seguinte, nós tivemos em 2001 um fenômeno chamado a grande resignação ou a grande renúncia nos Estados Unidos. 4,5 milhões de americanos pediram as contas porque não queriam estar sujeitos às regras das empresas e tudo mais. Houve uma certa rebelião. Eu até brinquei, né, dizendo que esse é o nosso novo êxodo rural, né, que as pessoas que saíram lá na década de 80, saíram o trabalhador rural e veio para a cidade, e se decepcionou, e disse, olha, é o novo êxodo, né? O cara que sai do emprego e diz o seguinte, agora eu vou empreender, só que se decepciona porque não tem preparo para empreender. E eu percebo que isso pode acontecer do cara pedir as contas, se tornar MEI, só que não tem preparo para empreender e ser pior a sua condição do que se ele estivesse trabalhando como funcionário, porque ele não tem a informação certa. E esse é um grande problema. O grande problema dos MEI hoje é que poucos estão preparados realmente para crescer e empreender. E falta essa orientação. Sebrae pode ser uma ponte? Pode, mas eu acho ainda que não é tão eficiente como deveria. Vamos lá, Jefferson. Não podemos esquecer
que muito da pauta dele não poderá ser implementado, pois o PT não conseguirá ganhar sozinho, ok? Ontem achei o pessoal do PT, os antigos, um tanto chateados. Os agregadores, Tebet e outros estavam mais animados. Tebet já ganhou um ministério, né? Não sei se você viu lá, Tebet está com um ministério. Bom, o que mais que eu coloquei aqui? Investimento em programa de habitação. Eu fico pensando, será que vai voltar aquela coisa do Minha Casa Minha Vida? Eu acredito, sim, que vai ser um governo populista e muito voltado para facilitar o crédito, o acesso, o que em algum momento vai girar a economia, só que vai apertar no futuro, o que é muito perigoso. O meu medo não é nesse mandato, meu medo é 2026 para frente, porque nós também temos um ponto. Quando o Lula assumiu em 2003, ele vinha com a economia em recuperação. Ele pegou uma economia em recuperação, aproveitou essa leva para fazer e implantar os programas sociais dele. E aí, né, tivemos um grande problema. No governo Dilma foi a maior crise da história, né, 2015, uma crise fora do normal. Quem é empreendedor sabe o quanto foi difícil. E aí entrou o governo Bolsonaro, a economia estava reagindo. Então, mais uma vez, o PT está pegando uma economia em recuperação. Então, pode acontecer da gente ter um efeito muito parecido com o que aconteceu em 2013, mas também é especulação. Posso estar errado aqui. E, por favor, me digam aí o que vocês acham dessa questão que eu coloquei. Bom, falei sobre as questões, todas essas. Eu não trouxe as 121, mas eu trouxe as principais, tá? Se vocês quiserem, entram lá no divulgandocontas.tse.jus.br para dar uma olhadinha no que está lá. Mas aqui a gente pode ver, tem oportunidades e tem ameaças. Concorda comigo? Então vamos lá? Agora nós vamos fazer já uma parte do planejamento estratégico que toda empresa deve fazer, que é o início da análise SWOT. Quem já fez planejamento estratégico conhece a análise SWOT, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. No entanto, pontos fortes e fracos eu não posso fazer aqui com você, porque cada empresa tem a sua. Agora, nas oportunidades e ameaças, eu posso trazer alguns aqui. É importante entender que o governo é uma parte das oportunidades e ameaças. Também tem uma agenda internacional, tem tendências internacionais. Eu não vou falar nada sobre as oportunidades e ameaças que acontecem além do governo. Meu objetivo aqui é falar mais do governo. Mas é claro que é importante você colocar sobre a questão da internet, sobre a questão do metaverso, das mídias sociais. Tudo isso faz parte de um cenário independente do governo. Mas o que eu vou colocar aqui são algumas questões em relação com o governo, beleza? Você acha que a dívida pública para o ano que vem não vai ser elevada para ele fazer os gastos? Eu acho que a dívida pública reduziu. Você assistiu aquele podcast do Paulo Guedes? Nós estamos pela primeira vez com todos os estados equilibrados, as contas estão equilibradas. Eu não acho que isso, eu acho que o PT está pegando um cenário muito positivo, um governo que está em ascensão. A nossa situação econômica, se a gente parar para pensar em relação a tudo que aconteceu, ela está muito positiva. Eu acho que nós estamos com a economia em ascensão, sim. Acho não, nós estamos com a economia em ascensão. Bom, vamos lá. Vou trazer para cá. Estão vendo aqui, gente? Aqui. Pessoal, estão vendo aqui? Deixa eu pegar aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui um quadro. Agora que eu vi para vocês fica espelhado, né? Mas eu vou falando aqui. Nós temos um quadro aqui que estará falando sobre as ameaças e as oportunidades. E nós vamos começar falando sobre as oportunidades e não sobre as ameaças. Vamos lá?
Então, para a gente falar um pouquinho sobre as oportunidades, eu quero começar colocando aqui a primeira oportunidade que nós podemos utilizar no nosso negócio, que é aumento do consumismo. Pode esperar isso para 2023, tá? Teremos um governo voltado para acesso, liberação ao crédito facilitado, menos burocracia, mais facilidade para o consumo. Provavelmente teremos algum incentivo fiscal para alguns bens de consumo. A gente não sabe que bens de consumo serão liberados, então eu acredito sim que isso pode acontecer. O que nós temos que ficar atento é, né, se isso acontecer, o que vai acontecer, que eu acredito que vai acontecer, voltado para o consumo do classe baixa. Então, normalmente é reestruturação do teu mix de produto e serviço, rever os produtos que você está vendendo. Aqui provavelmente vai ter uma concorrência maior de preço, então nós temos que rever mix, ter produtos com um ticket médio mais baixo, uma venda mais alta, com uma margem menor e um aumento de vendas. Então, pode acontecer isso. Vamos ver aqui. Ok. Ficou inverso, né, Margarida? Eu sei. Mas eu vou explicando para vocês, eu vou colocando aqui, vou explicando, porque depois, quando eu colocar no YouTube, eu consigo espelhar isso aqui. Então, no YouTube, ele vai certinho. Aqui no Instagram. E eu estou aqui com a fita e eu me perdi na fita aqui, mas vamos lá. A outra questão que eu vejo, né, nós vemos um estado em recuperação. Então, é uma grande oportunidade sim. Eu acho que algumas ações que foram implementadas, eu acho que o PT não terá coragem de mudar, como por exemplo, esse Auxílio Brasil de R$600, provavelmente não vai mudar. Então tem uma série de coisinhas que eu vejo que não serão mudadas, que ficarão, não pela agenda da esquerda, mas eu não estou conseguindo tirar aqui. Mas por uma questão de estratégia de governo mesmo. Eu não estou conseguindo tirar. Bom, eu perdi aqui o negócio. Sabe quando a fita dá problema e tu não consegue, tu não consegue achar onde é que está o negócio aqui? Bom, a outra oportunidade que eu coloquei aqui é a pauta ESG, tá? Porque a pauta ESG pode ser uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade para liberação de energia limpa. Você pode conseguir um acesso facilitado, talvez, para investimento de energia limpa. Então, alguns incentivos nessa área pode acontecer que haja para que você possa investir no teu negócio. Também ganhar aqui, conseguir. Pode ser usado como diferencial competitivo. Talvez, né, essa ideia da pauta ESG pode acontecer de alguns incentivos para empregabilidade, mas eu acredito que não. Eu acho que ali nesse ponto ainda não. Eu acho que o que pode acontecer é justamente a obrigatoriedade de contratar algumas pessoas porque é negro ou porque é deficiente físico. Então, pode acontecer. Mas eu vejo aqui, pode ser uma grande oportunidade, a questão, talvez, do acesso a investimentos de energia limpa ou dessa questão do verde, né? Outra aqui, oportunidade é o crédito facilitado para o MEI. Então, para quem tem MEI, é uma grande oportunidade que pode vir a acontecer. Outra questão aqui, que eu acho que vai acontecer, que eu coloquei aqui também, ó, o acesso da população ao crédito pode aumentar o poder de consumo, né?
Então, eu sei que eu botei aqui o aumento de consumismo, mas eu também coloquei assim a população com mais acesso ao crédito. E talvez alguns vão dizer assim, Cláudio, pode acontecer, pode aumentar o desemprego? Eu acho que sim. Eu acho que algumas empresas maiores podem fechar, eu acho que pode haver uma certa revolta sim, mas também, de um lado, eu acredito que sim, que vai aumentar o desemprego no começo, tá? Mas, por um outro lado, eu sei que parece uma coisa meio dura, mas também para empresas pode ser que aumente a oferta de profissionais. Então, aqui eu coloquei algumas oportunidades. Quero deixar bem claro que essa aqui faz parte daquilo que eu percebo. No entanto, cada um de vocês tem que ver o que é a oportunidade para vocês. Ok, gente? Vamos falar um pouquinho, então, sobre algumas ameaças que podem acontecer. Depois eu vou falar sobre o que vocês podem fazer e podem começar a pensar no negócio de vocês, tá? Bom, eu acho que uma ameaça para um empresário, vamos falar aqui, eu estou conversando com empresários aqui, com empreendedores, e vocês vão concordar comigo que o sindicalismo é uma ameaça. Aumento de burocracia novamente, né? Pode haver muita burocracia, pode ter muita revolta interna, pouca negociação, então isso pode acontecer. Pode ser uma grande ameaça. Outra ameaça que a gente já conhece, que eu acredito que vai acontecer, é menos segurança, tá? Por quê? Desarmamento das famílias, do empresário, não vai haver desarmamento dos bandidos, a gente sabe disso, porque já sempre foi ilegal, vai continuar sendo ilegal. Eu acredito que caso haja uma crise e que Deus nos ajude que não aconteça, e o cara que não tem condição de se defender, ele vai ter uma dificuldade muito grande para poder enfrentar bandido. E isso pode ser uma grande ameaça. Vamos lá. Outra ameaça que a gente sabe, essa é velha, mas a gente entende que faz parte do governo de esquerda, historicamente sempre aconteceu, então não deixa de ser uma grande ameaça à corrupção. Né? A volta da corrupção, não que não tenha tido nesse último governo, mas a gente sabe que nos governos de esquerda nós já começamos a ver negociações de ministério, é aquela mesma coisa que a gente já conhece. Então sim, corrupção é uma grande ameaça. Outra grande ameaça aqui é o Estado pesado, menos privatização, menos giro, Estado muito pesado, muito dinheiro parado. O que acontece com o Estado pesado? Por que isso é uma ameaça para o empresário? Tá? O Estado muito pesado precisa se manter. Quem mantém o Estado? O pagamento dos impostos. Quem paga os impostos é o empresário, é o empreendedor. Então isso aqui é uma grande ameaça para a gente. Inclusive, nas soluções, uma das soluções que eu digo que dou para você é: tenha reserva de capital e não deixe de investir no exterior para você que tem um pouco de dinheiro também, tá? Porque nós teremos uma instabilidade econômica, sim. Voltando, Estado pesado, volta da corrupção, isso vai acontecer. E, por fim, né, a gente sabe que Lula já deixou claro isso, que ele vai regular a imprensa, então menos liberdade de expressão teremos no próximo governo. Então, analisando aqui, ó, eu peguei pautas, né, tanto de oportunidades quanto de ameaças. O que eu vejo para o empresário agora começar a fazer, primeiro, é uma revisão do seu mix de produto, é uma revisão do seu posicionamento,
vai acontecer sim de uma mudança de consumidor. O dinheiro pode trocar de mão, ele pode sair daquele cara que está com uma condição um pouco melhor e pode ir um pouco mais para o povo mais de classe média baixa e vai mudar a característica do consumo. Isso é porque a gente já viu nos governos anteriores do PT, ainda mais porque esses 4 anos iniciais aí, acho que o PT vai focar bastante no populismo. Então a gente enxerga bastante, vai ser um mandato muito voltado para ganhar mais ainda o voto do povo mais simples, do povo que tem menos condições financeiras, do pobre. Então a gente vê um aumento de consumo ali, né? Eu estava conversando com meu irmão é corretor de imóveis, hoje está vendendo muitos imóveis voltados para investimento, vai deixar de vender imóveis? Eu não acho que ele vai vender, que ele vai deixar de vender. No entanto, eu acredito que vai aumentar muito a compra daquele cara que vai comprar um apartamento, ao invés de ele comprar um apartamento para valorizar e vender depois, vai ter menos investimentos em novos empreendimentos, ele vai comprar mais aquele apartamento para alugar em temporada, para aluguel em temporada. Eu acho que vai ter bastante desse tipo de investimento, né, da volta do povo vir para a praia, do povo. Então eu acho que isso pode ser que aconteça bastante. Então, o que acontece quando muda o governo, quando gera uma certa mudança, há uma certa crise. E a crise nem sempre é ruim. A crise é, o dinheiro vai trocar de mão. Então a gente tem que ficar de olho naquilo que vai acontecer, aonde vai estar o dinheiro, aonde vão estar com as pessoas, quais vão ser as dificuldades que eles enfrentam, quais vão ser as oportunidades, o que a gente vai fazer. Então eu também anotei aqui algumas possíveis diretrizes para você que é empresário. Pessoal, como é que tá aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Faz sentido isso que eu estou colocando? Faz sentido, gente? Deixa um comentário aqui com você, comigo, por favor. Lembrando que não tenho todas as respostas. Muitas coisas que eu comento aqui não há uma certeza. Não é o momento assim da gente... Ah, Cláudio, vai acontecer isso. Não é momento da gente fazer previsão. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, tá? Então, agora, vai ser um momento para a gente refletir, para a gente rever um mix de produto, para a gente rever um mix de serviço. E agora, vem algumas ações que eu acho muito importante que qualquer empresário deve fazer. A primeira coisa que você deve fazer, tá? É uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? Uma reserva de capital voltado para você, é uma reserva que você não mexe nesse dinheiro, que você deve ter caso aconteça algum imprevisto. Ou seja, vai bater a crise, você tem um ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o momento onde a tua venda consegue pagar os teus custos, mas não sobra lucro. Esse é um ponto de equilíbrio. Vamos dizer que você está vendendo, está tendo um lucro de 20% ao mês. E de repente cai a tua venda e chega no teu ponto de equilíbrio. Quando ela chega no teu ponto de equilíbrio, tu só paga as contas. O problema é quando você já tem uma venda menor do que o ponto de equilíbrio e você chega no teu prejuízo. Qual é o primeiro passo que você tem que fazer? É ter uma reserva de capital para manter se um dia você não tiver lucro no teu negócio, você consegue pelo menos se manter. Qual é o ideal de reserva de emergência? São no mínimo 3 meses, no máximo 6 meses de dinheiro reservado para pagamento do custo total. O que é o custo total? Despesas totais, custos fixos mais custos variáveis. Olha, minha empresa fatura 100 mil reais, eu vou arredondar, minha empresa fatura 100 mil reais e ela tem 20% de lucro líquido. Significa que o teu custo total é 80 mil. Então, se é 80 mil o teu custo total, tu tem que ter 80 mil vezes 3, tá? Ou seja, 80 mil vezes 3, 24 mil reais, você tem que ter guardado, 240 mil reais. 240 mil reais você tem que ter guardado como reserva de emergência,
caso aconteça algum problema na tua empresa. Pelo menos. O ideal, claro, se tu tem 6 meses, melhor ainda. Esse é o primeiro passo que você precisa ter. Segundo, provisões para manutenção, reformas, 13º e férias. Por quê? Porque são custos que você necessariamente tem. Se você não tem provisão de manutenção, você tira o dinheiro do teu lucro ou você tira o dinheiro da tua reserva de capital. 240, é isso aí, Margarida. Perfeito. Tá? Claro que é o cálculo voltado para uma empresa que tem 80 mil de custo total. Tá? Você tem que fazer o teu cálculo. Mas é importante você saber o seguinte: quanto que você tem de maquinário, quanto tempo leva cada maquinário, quanto tempo leva para você ter que repor esse maquinário. Você tem já uma reserva para ter que trocar o teu maquinário, os teus móveis, a tua estrutura, caso você tenha que trocar? Isso é uma reserva que você precisa ter. Além da reserva, do fundo, né, de reserva para pagar as tuas despesas. Então, uma empresa sadia, ela precisa ter um percentual médio, né, um percentual mínimo aí cada empresa tem que fazer o seu, em relação às despesas, guardando dinheiro para trocar o imobiliário, para trocar os móveis. Além disso, uma provisão para pagar férias, 13º dos colaboradores. Isso vai te dar uma segurança maior, tá? Então, independente, isso é uma coisa que tem que fazer. Outra ação que eu anotei aqui, que você precisa fazer, né, é rever o teu mix de produtos. Aquilo que você vende. Se nós teremos, claro que é uma questão, tem que ficar atento para ver o que vai acontecer. Vamos dizer que vai ter uma explosão de consumo voltado para, vamos citar o exemplo que eu estava falando do mercado imobiliário, e aí vai ter um acesso maior, né, do pessoal mais simples para adquirir, né? O cara do mercado imobiliário vai ter que pensar em apartamentos com ticket mais baixo. Se vai ter uma explosão de consumo aí na alimentação, tem que ver quais são as mercadorias que vai ter uma isenção, uma redução de impostos para você poder aumentar as suas vendas, para você focar. Então tem que ficar atento, rever o teu mix de produto, rever o teu mix de serviço. Toda empresa precisa ter uma estratégia, que eu chamo, toda empresa precisa ter uma isca. O que é a isca? É aquele produto com ticket médio mais baixo, mais barato, que vai fazer com que o cara teste o teu produto. Se vai ter uma explosão de consumo da classe média baixa, uma isca, que são produtos de ticket médio mais baixo, é uma boa pedida para você começar a ter um relacionamento com o cliente para depois aumentar o ticket, né? Para trabalhar mais a tua possibilidade aí. Então esses são alguns pontos. Outro ponto que você precisa trabalhar é na questão humana, tá? Isso independente do que vai acontecer, a tua empresa precisa saber treinar bem e treinar rápido. Se nós tivermos uma mudança aí do mercado, que pode ser que gere desemprego, pode ser que vai haver uma rotatividade mais alta. E se houver uma rotatividade mais alta, a sua empresa não vai poder lutar contra a rotatividade. Vai ter que saber lidar com a rotatividade. Como? Treinando bem e treinando rápido quem entra na tua empresa. Então é importante você também ter uma estratégia de treinamento, de acolhimento, trabalhar muito bem a cultura, fortalecer muito bem a cultura, fazer um trabalho interno de liderança, fortalecer o teu negócio, trabalhar muito bem o teu posicionamento no mercado, a tua marca e focar bastante na cultura. São questões extremamente importantes que você deve fazer. Bom, falei muitas coisas aqui que não são só voltadas também para o governo, independente, a tua empresa precisa trabalhar isso. Mas eu gostaria de deixar claro que nós estamos agora entrando no mês de novembro e nós estamos em um mês que terá Copa do Mundo, vai ter Black Friday, provavelmente. Nós teremos dezembro voltado para as vendas do Natal. Então pode ser que você tenha 2 meses muito agitados e dificilmente você vai conseguir, se você não parar
você não vai conseguir planejar o ano de 2023. E o ano de 2023 vai exigir mudança de estratégia. Então, a minha sugestão é que você comece a pensar já nisso, né? Em fazer um bom planejamento. Eu tenho uma boa notícia, uma excelente notícia para te dar. No mês de novembro, ainda não sei a data direitinho, mas nesse mês de novembro, eu vou fazer uma reunião empresarial com empresários e vou passar e mostrar para você todo o meu método de planejamento estratégico, te ajudando a trabalhar mercado, te ajudando a trabalhar posicionamento de produtos, estratégia de produto, funil de vendas no teu negócio. Vou ajudar você a fazer toda a tua estrutura de contratação, a planejar uma estrutura de contratação do teu negócio, a trabalhar procedimentos, processos para melhorar a inteligência de gestão, a fazer uma administração voltada para o financeiro, para resultados, a análise de indicadores e uma melhora de experiência com o teu cliente. Tudo isso, um bom planejamento, e eu quero mostrar isso para você em novembro. Então eu quero que você fique atento na minha bio. Se você entrar no link da bio, você vai ver que tem um acesso a um grupo de WhatsApp. Na entrada já tem um botãozinho de WhatsApp. Clica lá e entra no meu grupo, que no meu grupo eu vou estar liberando informações importantes para essa reunião. E nessa reunião, fique atento, porque eu vou apresentar nesse mês ainda uma grande oportunidade para você fazer o planejamento do teu negócio para o ano de 2023. E eu quero te ajudar nessa empreitada. Então eu quero aproveitar esse momento para... Fique atento, entra no link da bio, volta lá, porque vai ter uma promoção de Black Friday nesse ano para quem quiser fazer um planejamento estratégico comigo ainda para o ano de 2023, e eu vou te ajudar nessa jornada, beleza? Ariosto, meu grande amigo, colega de infância, que bom ter você aí. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Quero saber o que vocês acharam da análise. Querem falar aqui? O que vocês acharam da análise? Tem algum ponto que vocês não concordaram comigo? Pode colocar aqui. Tá tudo certo, né? Como eu falei, não sou cientista político, não tenho todas as respostas. Meu objetivo é mostrar para vocês a importância disso aqui, de você pegar ponto forte, pegar ponto fraco, pegar oportunidade, pegar ameaça, jogar no quadro, entender o que está acontecendo e começar a prever. A outra coisa que eu não comentei, muito importante, anotem aí, talvez seja a estratégia mais importante. Não é momento de investir em grandes estruturas. Preste atenção no que eu estou falando. Não é momento de gastar dinheiro com grande estrutura. Cláudio, eu vou botar a loja 2, eu quero botar na loja 3, eu quero investir em novas lojas, eu quero rever a minha loja e aumentar o investimento da minha loja. Preste atenção no que eu estou falando. Invista em lojas em formato pequeno, com baixo ponto de equilíbrio, porque em momento de crise tu não sabe o que vai acontecer. Não bote grandes investimentos em grandes estruturas agora. Não é momento para isso. É momento de você investir pouco. Se vai investir numa loja nova, modelo compacto, modelo pocket, pense em, quem sabe, no futuro ter parceiros de negócios com novas lojas, investindo e trabalhando, sócios com lojas com você, com o mínimo de estrutura possível para você ter um ponto de equilíbrio mais baixo e um risco menor. Faz sentido, gente? Então, por favor, deixam aqui os comentários. Se vocês não tiverem comentários, então nós vamos encerrar mais uma vez, deixando para você o convite para você entrar no grupo do WhatsApp e ficar informado que em breve eu vou estar lançando a data da nossa reunião. Vai ser antes da Copa, tá? Antes da Copa ainda, vai ter uma reunião onde eu vou falar sobre uma oportunidade para você trabalhar o planejamento estratégico no teu negócio. Beleza, gente? Ok? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado a todos que ficaram até aqui. E a gente vai conversando no decorrer. Quiserem deixar, mandem no inbox também perguntas para mim, que eu estou à disposição. Forte abraço. Valeu, galera. Show de bola. Boa noite.